Olá amigos do canal 1965. Quais as chances de que, em Marte existiu, ou existe vida inteligente? Há uma civilização perdida em Marte, ou desapareceu vítima de uma guerra atômica? Tudo isso parece mais uma história de ficção científica do que um romance, e pode até ser um romance interessante. Mas é muito difícil de ser. Considere esta possibilidade, no entanto, se houver evidências, se houver imagens. E se essas imagens foram capturadas pelos próprios robôs da NASA, como por exemplo, o Spirit, e também pelo Curiosity. Imagens essas onde você pode ver claramente figuras de características humanas, na superfície de Marte, o que você diria? E se descobríssemos qual lugar onde eles moram em Marte? Tudo isso você vai descobrir, aqui, agora, no seu melhor canal de ciência planetária. Vamos à vinheta. Foi descoberta uma nova imagem, do que parece ser um ser vivo andando na superfície de Marte. Para evitar qualquer dúvida, o fato aconteceu em 9 de novembro de 2007, quando o rover Spirit capturou essa imagem extraordinária na cratera Gusev. Na época todos foram desacreditados na possibilidade que isso era uma estatueta de um humanoide, mas agora, existe uma nova imagem que muda tudo. Estamos realmente lhes dizendo. Esta investigação é baseada em fatos que irá surpreender vocês. Para entendermos isso precisamos retornar aos tempos remotos de Marte. O planeta vermelho sempre despertou o interesse e fascínio da humanidade, que a contemplou com a firme ideia de que nesse local existe uma civilização inteligente. A ideia tomou forma em 1877. O astrônomo italiano, Giovanni Schiaparelli, observou durante anos que em certas regiões de Marte havia formações retilíneas de cor escura, sendo que, anos depois lhe foi dado o nome de canais. Fazendo observações de Marte entre 1895 e 1908, o astrônomo americano Percival Lowell concluiu que os canais indicados por Schiaparelli, que também sugere que a mulher parece estar reagindo à presença do rover Spirit, é possível perceber que ela não se vira para encarar o rover. Podemos ver mais detalhes nessa imagem 2D, que mostra as características da silhueta feminina. Ao observar esta imagem chocante, nos perguntamos: existem condições para hospedar a vida no planeta vermelho? Sabemos que sua atmosfera é muito fraca, e seu campo magnético aparentemente não possui oxigênio, e sua temperatura é muito baixa. Embora existam registros que indicam que em alguns pontos são alcançadas temperaturas de 20 graus Celsius, mesmo assim, falar de uma civilização perdida com características humanas pareceria uma questão de ficção científica. Ou devemos questionar que seria apenas uma questão de tempo para surgir novas evidências que demonstraria que a vida definitivamente existe em Marte. Agora, em uma nova revisão das imagens capturadas pelo robô Curiosity em 2015, foi encontrada uma nova imagem que revela essa presunção. Foi detectado a presença de um ser estranho, que parece estar vestido com uma espécie de túnica, com impressão de que ele desce rapidamente de uma colina. Uma imagem que desafia explicações convencionais, uma vez que após uma revisão cuidadosa, podemos detectar uma série de peculiaridades que a tornam única. Observe com cuidado. Em primeiro lugar, podemos destacar a forma dos braços, que estão estendidos de tal maneira a demonstrar que o ser está tentando manter o equilíbrio enquanto desce, ao fazer uma abordagem. Podemos observar a forma das mãos, que da mesma maneira se estendem em sincronia com os braços, destacando a sensação de movimento. O detalhe que mais chamou a atenção em relação ao ser, sem dúvida, são as roupas, que seriam uma espécie de túnica com um capuz, descendo até a região das pernas. Nesse caso podemos avaliar como um produto duplo, e da flexão para frente de um dos joelhos, que é visível no final da túnica.
Em outra parte, pode-se ver sutilmente o dedo do pé, do que poderia ser um pé, ou uma espécie de calçado. Outro aspecto, que parece confirmando que o ser está se movendo, é a trilha de poeira que deixa para trás, no momento em que desce a pequena colina. Esta imagem, em sua análise, mostra que o ser não foi esculpido pelo efeito do vento, e se destaca completamente de todo o ambiente de rochas ao seu redor. Também descartamos que seja uma imagem alterada, pois você pode vê-lo diretamente no site oficial da NASA, que mantém os registros do rover. Com base na imagem original, podemos observar qual seria o aspecto real do ser misterioso. Ao observarmos as duas imagens que revelam a existência de vida inteligente em Marte, podemos notar as semelhanças que existem nas roupas de ambos e na morfologia. A semelhança é extraordinária, e somos levados a pensar seriamente que poderia ser o mesmo tipo de ser com características humanas. Tudo parece indicar que foi encontrado evidências que demonstrariam a existência de uma civilização perdida em Marte. Curiosamente, muito perto de onde foi obtida, a fotografia da primeira silhueta feminina foi encontrada em outra imagem, algo que parece ser um tipo de habitação, que devido às suas características, poderia ser uma construção marciana. Observe cuidadosamente, e você notará que este citado domo apresenta de maneira muito clara o empilhamento de rochas de uma maneira totalmente ordenada, excluindo qualquer probabilidade de que seja uma formação natural. Nesta imagem de reconstituição, podemos apreciar como essa ação realmente parece não ser atribuível a causas naturais. De fato, foi sugerido que este domo poderia ser o habitat dos seres inteligentes que habitam o planeta oficial, que foram localizadas, graças à análise das fotografias obtidas ao longo dos anos pelos satélites que orbitam o planeta vermelho. Os túneis em que estão situados em Marte são transparentes de aparência nervosa, distribuído com total sucesso. Os robôs exploratórios conseguiram alcançar a superfície do planeta vermelho, que devia permanecer em operação por pelo menos 90 dias, movido à energia solar fornecida pelos seus painéis. Calculou-se que, eventualmente, esses painéis ficariam cobertos de poeira em 3 meses, o que impediria o correto carregamento das baterias, cessando assim as suas operações. No entanto, as missões misteriosamente duraram muitos anos. Em 2007, as fotocélulas do Opportunity foram completamente cobertas de poeira, e misteriosamente no final do mesmo ano, os painéis pareciam livres de toda a poeira acumulada. O que mais chamou a atenção é que eles pareciam completamente limpos naquele mesmo ano, como se alguém ou algo os tivessem limpados. Os painéis solares do outro rover, o Spirit, com o passar dos dias, cada vez que olhavam, apresentavam-se mais sujos devido ao efeito da areia fina do ar. No entanto, mais uma vez de maneira misteriosa, foi relatado que na primeira quinzena de fevereiro de 2009, as fotocélulas do rover foram liberadas de todos os vestígios de poeira. A NASA a princípio não teve explicação. No entanto, para esse fenômeno, o nível de controvérsia na mídia foi tal, que eles foram forçados a dizer que os painéis recuperariam sua aparência devido às tempestades que se desenvolvem em Marte, uma explicação que é muito difícil de aceitar, já que aqui na Terra, temos exemplos que mostram que isso não é possível. Sabemos que um objeto que está ao ar livre coberto de poeira, como um carro por exemplo, não retornaria à sua aparência original, até que houvesse uma intervenção de limpeza. As limpezas dos painéis ainda estão envoltas a muitos mistérios.
Com base no que foi exposto, nesta matéria especial, podemos estabelecer que nosso vizinho estelar, Marte, está longe de ser um planeta solitário. O questionamento que fica é: os rovers sofreram intervenção por parte de algum possível habitante de Marte? A resposta é com vocês. Deixem sua opinião nos comentários. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.